Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Aqui no canal Ensino e Palestra, toda quarta-feira, nós temos o nosso vídeo da semana, onde nós tratamos de uma das lições da nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a nossa CPAD. Nós trabalhamos aqui no canal com a revista Classe Adulto e nós estamos tratando nesse trimestre sobre família, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Comentarista do trimestre é o pastor Lenay Cabral, ele é ministro do Evangelho, ele é comentarista da revista Lições Bíblicas, ele também é consultor teológico da CGADB e também consultor teológico da CPAD. E está nos brindando com um trimestre maravilhoso, espetacular, onde a cada semana nós estudamos uma família na Bíblia, os problemas dessa família e como nós podemos evitar tais problemas em nossas vidas. Então, fique conosco, esteja conosco toda semana, toda quarta-feira, aqui no canal Ensino e Palestra, para nós trabalharmos um importante assunto sobre família. Quero convidar você que ainda não é inscrito para inscrever-se no canal, e você que é inscrito, eu quero fazer para você um pedido especial. Eu sei que você assiste o vídeo, muito obrigado por isso, eu fico muito feliz com a sua presença aqui conosco, mas eu preciso que você dê um like, diga ok, coloque um certinho ali. Para você é mínimo, é quase imperceptível, mas para nós é muito importante, porque através do ok, através do certinho, o YouTube entende que esse vídeo é um vídeo bom e que ele deve compartilhar para outras pessoas. Então, se você quiser achar graça, nós acharmos graça aos seus olhos, se você quiser ajudar o canal Ensino e Palestra a crescer, dê um like no vídeo e nos deixe muito feliz, e feliz não só por nosso trabalho estar sendo divulgado, mas também por pessoas estarem sendo abençoadas com o nosso conteúdo que humildemente nós trabalhamos aqui no canal Ensino e Palestra para a honra, louvor e glória de Deus. Vamos juntos então? Vamos para mais um vídeo, vamos para mais uma lição aqui no canal Ensino e Palestra. Chegamos à lição número 5, Motim em Família. Na revista você já tem o texto áureo, você tem a verdade prática, você tem a leitura diária e também você tem a leitura bíblica em classe, que está dividida em duas partes. Nós encontramos lá no Antigo Testamento, lá no Pentateuco, livro de Números, capítulo 11, versículo 1 ao 7, a primeira parte. Depois nós temos a segunda parte, no capítulo 12, versículos 1 a 8. A leitura é um pouco extensa, mas eu sempre convido você a ler, porque ela nos dá o pano de fundo para o trabalho, nos dá o pano de fundo para o assunto que nós vamos concentrar aqui. Vamos à leitura então? Vamos juntos? E aconteceu que queixou-se o povo, falando o que era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo chamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendeu entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. A segunda parte. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o homem Moisés mais manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa.
Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Esta lição ela é baseada nas inúmeras reclamações do povo e também sobre a contrariedade de Arão e Miriam, que estavam ali falando acerca da mulher que Moisés havia escolhido. O nosso primeiro tópico, a influência negativa da murmuração, é dividida em 4 partes. Primeira, assim nasce um motim. Segunda, a primeira queixa. Terceira, a segunda queixa. Quarta, a terceira queixa. Motim em família. Este é o tema da lição de hoje. Esse estudo ele é baseado nas inúmeras reclamações do povo e como o povo reclamava, como o povo murmurava. E ainda sobre a contrariedade de Arão e Miriam acerca da mulher escolhida por Moisés. Arão e Miriam se rebelaram por Moisés ter casado com a mulher cuxita. Aqui, motim família, porque Miriam e Arão eram irmãos de Moisés. Eles acabaram se levantando contra a autoridade de Moisés, o próprio irmão deles, que era o líder do povo. Eles falaram que Deus também falava com ambos. Deus também usava. Miriam disse, Deus me usa, Deus usa Arão, Deus usa nós também. Porém, o próprio Senhor os repreendeu, dizendo que falava com Moisés de uma forma diferente, face a face. Face a face aqui quer dizer que não precisava de intermediários para falar com Moisés. Vamos analisar então essa passagem bíblica. E também nós vamos saber do que nós podemos tirar proveito dela para os nossos dias. Aqui nós vamos falar sobre motim de família. Motim em família tem a ver com intrigas, motim em família tem a ver com discussões, motim em família tem a ver com formação de grupinhos nas famílias, com as fofocas. O pastor Leonai Cabral, nosso comentarista, na revista, ele fala que aquela murmuração não era única, uma vez que o povo também murmurou contra o seu líder. Antes de Miriam e Arão murmurarem, o povo já estava murmurando. Moisés sofre a murmuração do povo e também sofre a murmuração de seus irmãos. Moisés sofre uma murmuração, uma contrariedade externa do povo e também interna, dentro da sua casa. E quais eram as queixas do povo? A murmuração do povo se dava pela reclamação, porque Israel havia saído da região do redor do Sinai, onde havia relativa produtividade, muita fertilidade ali, muita produção de grãos, muita água, e acabaram indo para além do Sinai, e lá depararam-se com um deserto. Os israelitas começaram então a reclamar de Moisés, dizendo que foram tirados do Egito para morrerem no deserto. Deus, enfurecido, mandou um juízo de fogo que acabou por consumir alguns murmuradores. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá. Esse lugar nunca foi identificado e volta a ser citado somente mais uma vez mais na Bíblia. E seu nome vem de um verbo cujo significado é queimar, exterminar. Está lá em Números capítulo 11, versículos 1 ao 3. O povo também reclamou do maná, pois já estava repudiando aquele alimento, já estava cansado, já estava enjoado do maná. As pessoas se diziam fartas da repetição daquela dieta. Está lá em Números capítulo 11, versículos 6 a 8. O povo se deixava atormentar por sua própria imaginação. Muitos ali viam o deserto como uma armadilha de morte. Muitos ali viam o deserto como a sua sepultura. Imagina, pensa comigo. Quando saíram do Egito, os israelitas possuíam muito gado. Porém, nem todos tinham rebanhos grandes e a carne certamente não seria o suficiente para todos. Havia carne ali, mas não havia carne suficiente para todo o povo. Também reclamavam porque se lembravam dos peixes que havia no Egito, sempre em abundância e muito baratos. Lembravam dos pepinos, que era um alimento refrescante em climas quentes, mas ali no deserto não existiam pepinos, não existiam peixes. Quando falavam que a alma estava seca, eles estavam se referindo à falta de frutas e legumes,
porque tinham um elevado teor de água e eram refrescantes em clima quente e seco. Os peixes, as frutas, os legumes que os murmuradores citavam constituíam-se na principal refeição, no principal alimento, na dieta das classes mais pobres que viviam no Egito. E até hoje ainda é assim. Então Deus providencia carne para o povo se fartar. Lá em Números capítulo 11, versículo 31, você vê que Deus manda ali muitas, mas muitas mesmo cordonizes para que o povo se farte com a carne delas. E nós temos aqui algo muito interessante, o cansaço, a estafa de Moisés. Moisés já estava angustiado com tanta reclamação, tanta murmuração, tanta falta de temor a Deus. Ora, o povo que presenciou a ação de Deus em favor dele, e mesmo assim continuava a reclamar. O povo que havia sido beneficiado por Deus colocava discórdia, nada chegava, nada consolava eles, nada os dava prazer. E agora já havia um Moisés atônito com tanta revolta entre aquele povo que parecia não entender o real propósito em sua vida. E Moisés chega a dizer em Números 11, ele diz que não pode mais, que não tem mais condições, que é muito pesada aquela carga para ele. Eu não posso levar este povo porque é muito pesado para mim. Não posso. Essa palavra é emblemática. Moisés aqui, como se entende o texto, parecia estar usando um termo do mundo esportivo, jogando a toalha. Cansou, estava fatigado, com a cabeça cheia dos problemas constantemente a ele relatados. Aquela gente só fazia reclamar, murmurar, queixar-se. Não aprendiam nada, nenhuma lição. Não exercitavam a arte de esperar em Deus, confiar em Deus. Deus havia mandado as pragas lá no Egito, eles foram testemunha delas. Deus dobrou o faraó, Deus ouviu os gritos do povo, o clamor do povo pedindo a libertação da escravidão, os tirou da escravidão. E se Deus ainda fez passar eles pelo meio do mar, como se fossem terra seca, como não continuaria protegendo, guardando, suprindo as necessidades daquele povo? Moisés agora estava também se queixando, só que se queixava a Deus. Parecia que suas forças estavam esgotando-se, estavam esvaziando-se. E ele chega ao ponto, agora sim, agora ele joga a toalha, de pedir a morte, a sua morte. Queria que Deus o matasse. Já não estava mais preocupado em chegar à terra prometida. Talvez pensasse que chegar lá com um povo como aquele não valeria a pena. Lá em Números 11, 15, nós ouvimos Moisés dizer: "E assim fazes comigo, mata-me, peço se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal." E aí Deus responde a Moisés. O Senhor ouviu as orações de Moisés, a oração forte, contundente de Moisés. Ouviu as palavras de Moisés, ouviu as queixas, ouviu os argumentos de Moisés e respondeu. Ao invés de nos queixarmos para outras pessoas, nós devemos fazer como Moisés, ir a Deus. Se tivermos que nos queixar para alguém, vamos nos queixar para Deus. Vamos pedir a sua ajuda. Vamos falar com Ele com todas as palavras. Abrir o nosso coração como fez Moisés. Falar do nosso desconforto, lavar a alma como fez Moisés. Deus sempre nos ouvirá e Ele sempre terá o melhor para nós. Deus diz a Moisés o que ele deveria fazer para ter a sua carga aliviada. Afinal, Moisés estava centralizando demais as coisas em torno de si, e isso é humanamente prejudicial. Devemos compartilhar as nossas cargas. E lá, em Números 11, 16, Moisés recebe de Deus a resposta, dizendo que ele deveria ajuntar 70 homens dos anciões de Israel para que ajudassem ele a carregar aquela carga tão pesada. Descentralização. Moisés deveria descentralizar a sua liderança, embora continuasse
com as rédeas condutivas da situação, embora continuasse sendo o seu líder, mas agora faria uma liderança compartilhada, com pessoas escolhidas por Deus que o ajudariam. Ele escolheria as pessoas e as pessoas seriam capacitadas com Deus. Assim foi com os 70 anciões. Chegamos ao tópico 2, o motivo da rebelião de Miriam e Arão. 1. A inveja. Segundo o subtópico, o motim familiar promove dissabores e ofensas. A rebelião de Miriam e Arão está lá em Números capítulo 12, versículo 1. Aqui acontece a rebelião de Miriam e Arão. E o texto evidencia que Miriam foi a líder, porque fala primeiro Miriam e depois Arão. Ou seja, Miriam foi a líder daquela rebelião familiar. E Arão comprou a ideia. Arão, se pode inferir, era facilmente influenciável, pois além desse episódio aqui, ele também se deixou convencer pelo povo. Você lembra quando ele fez um bezerro de ouro para o povo e disse que aquele bezerro havia tirado o povo do Egito? Você lembra disso? Que o povo cercou Arão, cerceou Arão, e Arão, ele, ao invés de corrigir o povo, ao invés de falar firme com o povo, ao invés de repreender o povo, simplesmente fez o que o povo queria. Construiu um Deus ali falso. Então Arão realmente era muito influenciável. Aí nós podemos também entender que Deus era muito longânimo para com Arão. Porque Deus poderia e talvez deveria castigar severamente Arão. Porque de um modo ou de outro ele fizera o povo pecar. Eu tenho absoluta certeza que Moisés repreendeu Arão no caso do bezerro de ouro. E também eu acredito que Deus não tenha castigado Arão ainda dentro do episódio do bezerro de ouro, porque sabia que Moisés precisava de seu irmão para continuar sua missão. Bom, vamos voltar aqui ao episódio da murmuração ali, Miriam e Arão. Era horrível o povo murmurar. Sim, era horrível. Era triste, era triste. Cansava Moisés, cansava Moisés. Deprimia Moisés, deprimia Moisés. Mas era algo externo. Era algo exterior. Agora, o pior de tudo é que Moisés percebe que agora também tinha um foco de murmuração dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro da sua família. Os seus irmãos murmurando contra ele. Por quê? Porque Moisés tomou para si uma mulher de uma outra tribo. E quem era essa mulher? Quem era essa mulher cuxita? Seu nome era Zípora. Ela era midianita. Logo, era descendente de Abraão. Logo, logo Moisés não teria pecado, porque ele casou-se com uma descendência do seu povo. Seu povo descendia, o povo de Zípora, descendia de Abraão por parte de Quentura. Alguns intérpretes bíblicos afirmam que o nome Zípora significa pássaro. Moisés conheceu Zípora logo ao chegar no deserto, fugindo da ira de Faraó. Moisés foge do Egito, porque a sua vida estava em perigo, não vamos entrar aqui nos pormenores, chega lá no deserto, e aí encontra Zípora e suas irmãs, ajuda elas vão ali dar água para os animais, alguns pastores querem correr elas dali, e aí Moisés intervém, então Moisés ajuda elas, e aí elas vão até o seu pai, relatam que um homem ajudou elas, e aí Moisés ele é convidado a também estar ali, e acaba ficando ali no deserto, por 40 anos. Acaba ficando no deserto por 40 anos. Quando Moisés vai do deserto para o Egito chamado por Deus, ele leva consigo sua esposa e seus filhos. Agora tem um caso aqui muito interessante. Antes de chegar lá no Egito, em uma estalagem onde estava Moisés e sua família, a ira de Deus se abateu sobre Moisés, porque não havia circuncidado o seu filho. E a circuncisão era a ordenança de Deus, um sinal vitalício da aliança de Deus para com seu povo. Porque Moisés não havia circuncidado? Porque Zípora havia feito oposição.
Ela se opôs à circuncisão. Então Moisés não circuncidou. O que pecou, o que falhou e o que acarretou sobre ele a ira de Deus. Deus veio muito forte, muito pesado contra Moisés. A Zípora, ela resolve aquela situação quando ela mesma resolve fazer a circuncisão. Porém, ela chama seu marido de sanguinário. Este relato está lá em Êxodo, capítulo 4, versículos 24 e 25. Quando estava já no Egito, durante o período das 10 pragas, para proteger a mulher e os filhos, Moisés os envia de volta ao deserto de Midian. Quando sai do Egito e o povo liberto, Moisés está sem a sua família. Depois, no deserto, é que Jetro, o seu sogro, vem ao seu encontro e traz consigo Zípora e seus filhos. Segundo o comentário bíblico adventista, ao unir-se a Moisés no Monte Sinai, Zípora observou o pesado fardo que seu esposo carregava e expressou a Jetro seu temor pelo bem-estar de Moisés. Por esse motivo, Jetro aconselhou o genro a escolher outros para compartilhar com ele as responsabilidades da liderança. Quando Moisés seguiu esse conselho, sem consultar Miriam, sem consultar Arão, esses ficaram com inveja e culparam Zípora, pelo que julgaram ser uma desconsideração de Moisés para com eles. Mas esse não era o real motivo da murmuração. E qual era o real motivo da murmuração? O que estava por trás daquilo ali? Miriam e Arão queriam um tratamento de protagonismo, como Moisés tinha. Eram mais velhos que ele e se sentiam desprestigiados. E aqui nós vislumbramos o sentimento de inveja. Miriam era profetisa e Arão sumo sacerdote. Porém, estavam debaixo da autoridade de Moisés, autoridade constituída por Deus. Eles buscavam o reconhecimento, a vitrine. Temos hoje muitos pregadores, temos hoje muitos ensinadores, temos hoje muitos profetas que são usados por Deus, mas acabam desejando um protagonismo maior, acabando por desejar a glória para si. E essa Deus não compartilha com ninguém. Muitos líderes evangélicos buscam não somente o reconhecimento ministerial, como secular. Querem ser lembrados pela mídia, pela sociedade, querem ser bajulados, querem ser reconhecidos pelo poder público, pelo poder político, querem poder, querem holofote, querem protagonismo. Aí eu lembro de Billy Graham, um dos maiores evangelistas de todos os tempos, que também foi conselheiro de vários presidentes americanos. Billy Graham foi convidado para se candidatar à presidência dos Estados Unidos. E olha que ser presidente dos Estados Unidos é considerado como o cargo mais importante, o posto mais importante de todo mundo. E Billy Graham respondeu solenemente: não, eu tenho uma obra maior a fazer. Eu tenho um ofício muito mais importante. Ele estava rebaixando, fazendo pouco caso da presidência dos Estados Unidos de modo nenhum. Ele estava enaltecendo o ofício que ele já tinha, pregador da palavra de Deus, servo do Senhor, evangelista do Senhor. Fecho aqui esse parêntese e voltamos a Miriam e Arão, que eram respeitados pelo povo, porém eles queriam mais, eles queriam protagonismo. Chegamos então ao terceiro tópico, Moisés, um homem manso e humilde. Primeiro subtópico, o mais manso que havia na terra. Segundo, o fardo de uma liderança. Terceiro, a punição de Miriam e Arão. A serenidade de Moisés. Moisés era um homem manso. Certamente a escola do deserto, onde ele ficou 40 anos, o ajudou a adquirir essa qualidade inigualável. Moisés não promoveu nenhuma represália, não tratou o caso com vingança ou mágoa, não deixou nenhum sentimento espúrio confundir sua mente. Moisés não os discriminou, nem os colocou em situação vexatória. E aqui vai um exemplo para muitos líderes que, ao serem confrontados, não perdoam. Não perdoam. Pelo contrário, como diz um velho ditado, marcam na paleta. Criam situações vexatórias contra as pessoas que desafiam sua autoridade. Moisés passou a largo desse sentimento de rancor.
Mas Miriam foi castigada. Ela foi castigada por Deus. Recebeu a maior penalidade, talvez porque tenha sido, como nós falamos aqui, a líder daquele motim familiar. Arão intercede por sua irmã, junto a Moisés. E Moisés ora a Deus, porque Miriam agora estava leprosa. E Moisés não queria isso. Moisés queria ver a sua irmã sã, curada. E Deus então cura Miriam. Ela é curada. Moisés clamou, Moisés intercedeu e Deus ouviu Moisés. O homem que fora o alvo da rebelião foi o intercessor pelos rebeldes. Não só os perdoou, mas agiu para o bem deles. Para concluir, encerramos aqui o assunto da revista, encerramos aqui os temas propostos pela revista, os argumentos propostos pela revista, aliás, com excelência abordados pelo pastor Lenay Cabral, mas na conclusão eu gostaria de falar sobre um outro líder que também enfrentou um motim, um outro líder que também enfrentou represália, um outro líder que também enfrentou confrontos, o apóstolo Paulo. Quando Paulo deixava uma igreja que criara e ali permaneciam obreiros nomeados por ele, Paulo seguia a viagem para explorar novos campos missionários, plantar novas igrejas. Sabe o que acontecia? Invariavelmente, muitos inimigos do evangelho entravam nas igrejas criadas por Paulo para perturbar a ordem e desfazer dos ensinos do apóstolo. Esses grupos eram, por exemplo, os judaizantes e os gnósticos, além de outros que existiam, que pregavam contra Paulo, que ensinavam contra Paulo, mas que Paulo soube lidar e fazer com que a sua palavra deixada nas igrejas prevalecesse, muitas vezes escrevendo cartas, epístolas de correção para que esses grupos fossem conhecidos e fossem repudiados pelas igrejas. E o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus se sobressaísse sobre esses ensinos errados que eles tentavam plantar ali, mas não conseguiam. Tentavam colocar joio no trigo que Paulo plantara, mas Paulo, sabiamente, ensinou o povo a separar o joio do trigo. Um outro aspecto que eu quero abordar aqui, também a revista não traz, porque a revista não traz a contemporaneidade do assunto, mas eu gostaria de trazer para você sobre o motim nos dias de hoje. Na minha vida ministerial, eu tenho visto muitos líderes sendo confrontados e por vezes desafiados pelos seus liderados. Tenho visto muitos motins acontecerem. Eu lembro de um caso em particular, em uma congregação, montou-se um grupo de oração e toda manhã aquele grupo ali estava orando. Só que, pasmem, o objetivo daquela oração é para que Deus tirasse, arrancasse, mandasse embora o líder da congregação. Aquele grupo estava orando incessantemente todos os dias, todas as manhãs na igreja, para que Deus providenciasse a saída do encarregado daquela congregação. Aquele grupo encontrava-se pela manhã em oração e pedia a Deus que Deus mandasse embora o líder. E naquele grupo, e isso é muito interessante ressaltar, tinha um irmão muito fiel, um irmão muito querido, um obreiro fiel, que não era rebelde, que não estava em rebelião, e que orava para que Deus abençoasse, enriquecesse, prosperasse o ministério daquele obreiro ali na congregação. Quando aquele grupo começou a ouvir a oração daquele irmão, eles conversaram com ele: irmão, quem sabe o senhor muda a oração? Quem sabe o senhor começa a orar para que Deus mande esse obreiro, esse encarregado para outro lugar, para que Deus abençoe, para que vá para um lugar maior, para que seja mais abençoado, para que o seu ministério seja mais próspero. E aquele irmão acabou atendendo o pedido deles, começou também a orar para que o obreiro saísse, porém não com raiva, não com mágoa, não com rancor, como aqueles outros estavam orando. Ele orava com amor. Quando aquele encarregado soube daquele grupo de oração e dos motivos que levavam aquele grupo a orar, ficou triste, mas também ficou muito bravo. E eu trabalhava com ele e ele, conversando comigo a respeito, eu disse: não,
Não, pastor. Este irmão que está orando com esse grupo, ele está orando, mas não contra a sua pessoa. Esse grupo pode até estar orando contra o Senhor, pedindo a sua saída, querendo ver o Senhor pelas costas. Mas esse irmãozinho não, pastor. Esse irmão aqui, ele entrou, como se diz, de gaiato nessa história. E aí o pastor considerou as minhas palavras e aí não fez nenhuma represália contra aquele irmão, mas logicamente acabou com aquela campanha de oração. Então eu já vi muitas coisas acontecer. E esse episódio me traz muita tristeza ao relembrar. Mas acontece, infelizmente. Mas como o líder deve lidar com motins? Como deve lidar com motins? O encarregado, a quem eu me referi aqui, ele soube lidar com aquele motim, desarmou aquele grupo, desativou aquela oração, o grupo se dispersou, porque não era de Deus. Como Gamaliel falou, se é de Deus vai prosperar, se não é de Deus vai se espalhar. Se espalhou, cada um por um lado. E aquele irmãozinho continuou fiel ali na igreja, ajudando o encarregado, como era o seu objetivo desde o início. Felizmente, esse episódio terminou relativamente bem. Mas como o líder deve lidar com motins? Antes de qualquer passo, orar. Buscar a Deus para que a situação seja resolvida a contento. O líder deve pedir sabedoria para que o Espírito Santo o conduza para uma resolução efetiva do problema. Em primeiro lugar, descobrir quem é o líder do motim, ou quem é a líder do motim. Chamar essa liderança para conversar. Ter uma conversa amistosa. Procurar não demonstrar irritação ou incômodo com a situação. Saber do líder ou da líder qual o motivo do motim e tentar resolver a situação. Se a motivação for teológica e estiver em desacordo com as Sagradas Escrituras, o encarregado então vai ponderar dentro da Bíblia. Se a motivação for de ordem comportamental, o líder deve orientar para que a situação seja resolvida. Se a motivação for de ordem administrativa, o líder deve conversar e talvez tentar entender o problema e procurar, quem sabe, saber se não seria o caso de uma revisão na conduta administrativa da congregação. E o que o líder não deve fazer? Muitos fazem o que eu relato agora, o que eu vou relatar a seguir. E são erros que impedem o crescimento da obra de Deus e colocam a autoridade do líder em xeque. Partir para o confronto. Brigar. Expor publicamente os seus desafetos. Humilhar em púlpito os seus desafetos. Promover retaliação aos comandados, que são os rebeldes. Na minha caminhada também já presenciei líderes partindo para o embate, para o tudo ou nada, e presenciei o desastre desses confrontos. Algumas pessoas que participaram dos chamados motins tiveram seus nomes excluídos das escalas da congregação. É um outro episódio que eu estou contando para você. Foram rebaixados ministerialmente. Todo o corpo de Cristo saiu perdendo. E todo o corpo de Cristo sempre vai sair perdendo quando existe uma rivalidade entre o líder e seus liderados. Isso não precisa jamais acontecer. Mesmo sabendo que Judas havia de trair ele, Jesus, mesmo assim, não colocou Judas à parte dos demais. Não tirou a sua função, porque Judas era o tesoureiro do grupo. É claro, é evidente que o líder não deve deixar que o motim se deixe criar, deixar que o motim prospere, deixar que o motim acabe contaminando outras pessoas. Ele precisa extinguir esse mal do meio da congregação. É imperioso que o mal seja expelido, mas deve fazê-lo com cuidado para não expor as pessoas. Por mais rebeldes, por mais arrogantes, por mais soberbas que elas sejam, o líder deve buscar a capacitação divina para agir da maneira correta. Deve pedir a Deus o dom da sabedoria para agir com firmeza e amor nesses casos.
Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia. Gostou do vídeo? Compartilhe ele. Gostou do vídeo? Comente ele. Eu quero saber a sua opinião. Dê o like no vídeo, diga gostei. E se você quiser colocar aqui no comentário o que você pensa a respeito desse assunto, também será muito bem-vinda a sua opinião. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.